Entre Anilhas está no ar. Primeiro episódio de 2026. Tem o apoio deles, Fit Clothing. E dessa vez, um convidado muito especial. Meu brother das antigas, professor mestre, Ronaldo Sonic. E aí, velho? Como você tá? Bem? Um salve, salve, meu povo. Aí, E aí, você manda? Ronaldo, pra quem não te conhece, quem é o Ronaldo Sonic? Pra quem não me conhece e pra quem me conhece também. Pra quem não muda a pessoa. Cara, o Ronaldo Sonic é um cara sonhador, né? Que é um nome que aí eu atribuí da capoeira pro meu nome pessoal, que já vai aí mais de 32 anos. 32 anos nessa história, né? Você me conheceu o Ronaldo, do metal, ó. Mas o Ronaldo Sonic, ele nasce, né, dessa coisa do Sonic da capoeira. E aí, são 32 anos de uma história que aí vamos passando por vários caminhos, que a gente pode ir conversando aí sobre eles. Mas é um cara sonhador que acredita que dá pra mudar, assim como eu mudei minha vida, eu consigo mudar a vida de outras pessoas a partir da capoeira, a partir da educação física, a partir da escola, a partir do estudo, a partir de tudo que eu acredito que vai trazer algo positivo aí para a vida das pessoas. Então esse é o mote do Ronaldo Sonic, esse é o Ronaldo Sonic. E aí tem uma trajetória que a gente pode conversar no decorrer aí Esse programa de metro, hein? Ixi, se eu vou começar a contar, se contar a história também deles aqui, vocês vão até censurar. Cuidado. Não vai poder passar aqui. Cuidado. Vai ter que partir pro rap. Ronaldo, quando você começou a estudar educação física, você imaginou que você teria esse sucesso? Seu nome teria tanto peso na educação física igual tem nesse momento? Cara, é assim, como é que eu vou para educação física, né? Acho que isso é o mais legal de entender. Então, aquele cara que você conheceu lá, que tocava metal, que tinha banda, e que falava muito, né, sobre transformação social, das pessoas acreditarem nelas, ele chega um momento que ele para de tocar, e ele tá estudando, e ele vê que, pô, tem uma possibilidade de transformar vidas a partir desse espaço que é a educação. Mas até então eu não fazia educação física, eu comecei na capoeira em 1994, eu comecei na capoeira, ainda tinha banda, eu tocava e tal, e aí eu começo a estudar algumas coisas no sentido de, pô, eu quero fazer um curso superior, né? Eu termino aí o ensino médio em 96, só que aí tem esse processo de 96 até 2001, quando eu ingresso na faculdade de educação física, porque inicialmente eu queria fazer música, né? Eu cheguei até a fazer o processo seletivo para música, mas aí, assim, se pra gente na educação física é difícil, imagina pra galera da música, né? Como hoje, né, a gente tem algumas escolas, a parte de artes com música, mas a gente tá falando de 2000, 2001, e não tinha muito caminho. Ou você ia ser maestro, ou você ia trabalhar com aula de música, meio que ali particular, um conservatório, numa escola, então não tinha muito caminho. E aí eu olho que no período que eu fazia capoeira já, eu olho para a educação física como uma possibilidade. Muita gente da minha geração de capoeira acabou indo para a educação física no sentido de ver como uma possibilidade. E aí, em 1996, né, se a gente lembrar, vem a regulamentação da profissão e o início do sistema CREF-CONFEF. E aí, nesse momento, existiu um curso de formação que era oferecido para os profissionais que já atuavam, e eu pego exatamente o ano, né, 2001, quando eu entrei na faculdade, que isso vai começando a se afunilar, né, porque toda lei, quando ela entra em vigor, ela tem um tempo para ir se adequando. E aí foi a mesma coisa, né, com o sistema CREF-CONFEF. No meu caso, eu estudei na Uninove, né, eu sou da segunda turma de Educação Física da Uninove, como Uninove cria no primeiro ano, e a gente vai e participa do que é o antigo provão do MEC, que depois vira ENAD, a gente participa do ENAD, e aí o curso é regulamentado, o curso é reconhecido, e se tem essa proximidade com o Conselho de Educação Física, Conselho Federal de Educação Física. Lógico, com todos os problemas que ele tem, lógico, com todas as críticas que a gente pode fazer a ele, mas tem uma regulamentação
da produção. Então, os professores passam a ser reconhecidos como profissionais. E aí, em dado momento, se começa uma discussão, né, das áreas de atuação do professor de educação física, que daqui a pouco eu falo disso. Só que para mim fazia todo sentido na educação física, quando eu vou para o curso de educação física, o trabalho da capoeira direcionado para a escola. Então isso para mim foi uma coisa que eu tinha brincar. Quando eu entrei na escola, lá com 7 anos, né, eu não saí até hoje. Eu entrei e não consegui sair, né, porque eu entrei, terminei a escola, aí voltei como professor de capoeira, depois eu volto como professor de educação física e capoeira e estou na escola até hoje. Então, a escola me prendeu de um jeito que eu não consigo sair mais dela, né? E aí acaba, né, o olhar para a educação física, ele acaba partindo daí. Para a educação física escolar, principalmente, isso se reforça no curso, né? E uma coisa importante que vai acontecer em dado momento, que os componentes, né, as disciplinas que a gente tem na graduação, elas vão me ajudando na capoeira de alguma maneira. Né? E aí as pessoas que eu acabo conhecendo também, né? Tanto conhecendo no sentido de autores, né, de leitura, mas conhecendo pessoas mesmo, as pessoas, né, corporificadas ali, né, o livro que você lê o nome da pessoa, aí depois você vê assim, aí depois você lê o livro com a voz da pessoa, não sei se você tem essas viagens. Essas viagens, às vezes eu leio o livro de alguém, eu leio com a voz da pessoa, assim, eu fico ouvindo a voz da pessoa. Então, isso foi um momento muito interessante, 2001 até 2004, né, que foi minha formação em educação física. Isso me deu uma visão muito interessante, apesar de ser uma fase muito difícil de vida, mas me abriu muitas portas, tanto na capoeira quanto na educação física. A educação física foi, acho que foi uma questão fundamental para abrir portas na capoeira. Até hoje, eu vejo na capoeira como meus caminhos, né, foram muito mais tranquilos, não dizendo sucesso financeiro, mas de reconhecimento na profissão, de realização na profissão, foi muito mais tranquilo a capoeira, participando aí, tendo uma formação em educação física e participando de eventos e, de certa maneira, acontece uma coisa engraçada, isso na educação física, ou em outros campos também, né? Seja no jiu-jitsu, né? Lutando jiu-jitsu, seja na ginástica natural, né? Uma outra frente de trabalho aí. Não tem como a galera não falar da capoeira. Então, é o cara da capoeira que está em todos os lugares. Então, a capoeira, ela é o mote principal do meu trabalho, mas todo lugar que eu vou trabalhar, eu sou reconhecido pela capoeira, mas aí eu tenho que trazer alguma coisa, né, da educação física, ou propriamente da ginástica natural, ou propriamente disso, para a capoeira e levar da capoeira para esses espaços. Então, quando eu chego na faculdade de educação física, eu não vejo coisas da cultura que eu estava mais presente, cultura da capoeira, pensando numa cultura africana e afro-brasileira que, apesar de, em 2003, a gente tem uma alteração na LDB, né, no artigo 26 da LDB, que torna obrigatório nas escolas, né, nas instituições públicas, o ensino de cultura africana e afro-brasileira, com uma obrigatoriedade, a gente não tem isso de imediato. Então, na maioria das vezes, a gente tinha ações de profissionais. Isso era uma coisa até recorrente. Mas, como força de lei, você tem um documento que regulamentava isso. Lógico que em 2003 eu ainda estava passando a faculdade, não tinha tanta noção disso, mas depois isso acaba virando, até em 2004, acaba virando meu mote de estudo mesmo, para pesquisar e para me aprofundar na educação física. E aí o caminho foi a escola. Né? Então, apesar de ter uma formação muito mais ampla, a gente já conversou isso em outro momento, né? Do tipo de formação da educação física, eu sou da formação da licenciatura plena.
né, onde a gente saía com 2 diplomas. Né? Eu saí do diploma de licenciado e bacharelado em educação física, que era a licenciatura plena em 4 anos. Essa mudança ela acontece, se eu não estou enganado, que vinha essa discussão para a gente, não só pelo mote do sistema CREF-CONFEF, mas ela acontece por uma resolução do Conselho Nacional de Educação, se eu não estou enganado, em 2002, e aí vem essa discussão se fortalecendo, né, na área do ensino superior, de qual formação do professor na escola e de qual a formação do professor que não atuava na escola. Porque, por mais que a gente tenha conhecimentos muito próximos, pensando na formação, o professor, vamos separar em academia e escola. O professor da academia, ali da musculação, da ginástica, tá? Ele não vai ter o mesmo objetivo final do professor da escola. Sim. Então, isso acaba até justificando, né, se a gente for pensar, uma formação diferente para os dois. E o que, se a gente for pensar, um professor da escola, é importante que ele tenha um conhecimento de fisiologia do exercício? Talvez sim, mas não mesmo do cara que vai trabalhar com exercício, né? Com uma sala de musculação, sala de ginástica. E o professor da ginástica, seria importante ele ter conhecimento de didática, de prática de ensino? Sim, mas talvez não tanto quanto o professor da escola. Então, isso talvez se justifique, né? Não me posicionaria a favor de um formato ou do outro. Eu acredito que as coisas elas andam juntas, mas eu acho que foi uma forma de se pensar a educação física a partir de objetivos. Então, são objetivos diferentes que talvez o profissional, quando saía da formação de licenciatura plena, ele não dominava, né? E eu falo isso por mim. Eu fui entender melhor a escola, lógico que foi uma coisa que eu acabei gostando muito mais e fui por esse caminho, na especialização em educação física escolar que eu fiz. Aí eu saquei, caraca, então isso que é legal da escola. Né? E, obviamente, não sei se é tão óbvio para as pessoas, mas, obviamente, na educação física escolar, a gente não estudou anatomia, né? Não estudou nada disso, estudou o que acontece na escola. Sim. Né? Então, desde você entender os pressupostos pedagógicos, filosofia da educação, entender os currículos, como é que eles foram constituídos historicamente, e hoje qual o currículo, entender a sociedade, como é que a sociedade forma as pessoas. Porque se a gente for pensar, isso é muito nítido para mim, na ginástica natural, por exemplo, né, como frente de trabalho, se você for curioso, daqui a pouco eu falo, o que é a ginástica natural, a pessoa que me procura para ginástica natural, ela não me procura para eu dar uma formação completa para ela, do processo histórico que gerou a ginástica natural, que começou a ginástica natural. Ela não quer saber disso. Ela quer buscar a qualidade de vida dela a partir do exercício. Ponto. E na escola, apesar de eu poder trabalhar com o tema ginástica natural e fazer essa apresentação para os estudantes sobre o processo histórico que gerou a ginástica natural e a gestualidade presente na ginástica natural, que vai gerar o exercício, vai gerar qualidade de vida para essas pessoas, o objetivo é diferente. Não é que eles saiam com uma qualidade de vida melhor, mas é que eles saiam conhecendo as práticas corporais, para que essas práticas corporais eles possam implementar ou não na vida deles e entender como é que é cada uma dessas práticas corporais que a gente vai estudar na educação física. Então, eu acho que quando o Conselho Nacional de Educação vem com a resolução, e aí as universidades vão se adequando, vão estruturando os cursos delas, essa divisão ela acaba sendo uma divisão, em meu ponto de vista, não sendo assim como uma posição de fechar, mas eu acredito que é um caminho que foi, não sei se acertado, mas foi um caminho que abriu uma possibilidade, que não fechou, né? Que aí, por exemplo, quem fez a graduação, como não chamava mais bacharelado, mas chama graduação, quem fez a graduação em educação física ainda pode fazer um curso, né, de licenciatura, que não é o curso completo, e quem faz a licenciatura também pode fazer a graduação. Que aí, eu não sei, eu já não sei, né, como é que se seria a graduação plena, a licenciatura plena, a nomenclatura me foge.
mas com certeza não fechou, né? Eu acho que aí o não fechar é importante, né? Dar a possibilidade de atuar nos dois campos. E a educação física, ela entra nesse caminho para mim, né? De trabalhar com a escola. Eu começo lá em 2001, quando eu entro na faculdade. 2002 eu já começo a me aprofundar mais nessa coisa de querer trabalhar com a escola. Em 2003 já era um momento de estágio, eu trabalhava em outro lugar, eu acabo saindo desse trabalho e acabo me dedicando à mão. Eu abri mão, né? Já tinha um salário, já tinha, né, não digo uma carreira, mas já tinha uma estrutura básica, eu acabo jogando essa estrutura básica fora para trabalhar só com educação física e capoeira, e aí eu me dedico só a isso. Passo várias dificuldades, passo vários perrengues, mas foi o que eu optei para a minha vida. E isso me abre algumas portas. Então, escola de educação infantil, trabalhei em várias escolas de educação infantil com capoeira e abria a porta para a educação física e vice-versa também. Entrava com a educação física e depois era chamado. Então, nesse caminho, eu trabalho em várias escolas de educação infantil, várias escolas particulares, mas eu acabo entrando na escola pública, isso em 2003, 2004, como OFA, né, Ocupação, Função, Atividade, na rede estadual, e aí eu começo a construir minha carreira a partir daí, tanto na escola pública quanto no particular, e aí no espaço, né, esse espaço maravilhoso que vocês estão, olha o cara falando do próprio melhor espaço de capoeira, é o que eu costumo falar, eu fiz uma brincadeira, né, aqui nesse espaço a gente faz um curso de formação em capoeira, que eu falo que é o melhor curso de formação modular em capoeira do mundo. Aí a galera fala, caramba, né, o cara é mó arrogante, é o melhor curso, porque não existe outro. Só tô falando todo mundo, só tem esse. Como só tem esse, é o melhor que existe. Aí quando a galera lançar, eu vou lançar um, tal, não sei o quê, aí o meu vai ser o primeiro. Então sempre eu vou ter uma resposta, né? O melhor do mundo, mas tem outro agora, não, mas é o primeiro. Vai ter uma resposta. Então, a ideia de formação, né? Eu acho que esse é o caminho, né? Quando a gente tem um olhar para a formação, e não a formação, só a formação escolar, uma formação mais ampla do ser humano. Então é nisso que eu acredito, talvez por isso que eu fui conseguindo os espaços aos poucos, e o espaço da escola pública foi um olhar que eu falei, poxa, tem uma parada aqui. Tem uma parada aqui. E sempre que eu chegava na escola pública, uma das primeiras coisas que eu fazia era implementar um projeto de capoeira. Então era sempre aquela coisa, sempre andando na capoeira, e a educação física ali lado a lado, chegava na escola, fazendo um trabalho com a educação física, mas sempre abria a possibilidade do trabalho com a capoeira. E aí, nesse meio do caminho, eu entro lá em 2004, mais ou menos, final de 2004, começo de 2005, eu me inscrevo na especialização em educação física escolar. E lá eu conheço o professor Marcos Garcia Neira, lá da USP. E aí eu passo a fazer parte de pesquisa em educação física escolar, né, que é o GPF, e lá a gente começa a produzir um currículo, que é o currículo cultural de educação física, que é voltado totalmente o olhar para a escola, pensando outras práticas do que já vinha acontecendo, entendendo a sociedade de forma das transformações que vinham acontecendo na sociedade, entendendo a sociedade de uma forma mais ampla. E aí, desde 2004 já existiu o grupo, eu entro lá por volta de 2006, esse ano vai fazer 20 anos, eu faço parte do grupo de pesquisa, mas a gente está aí já nesses 20 anos pensando coisas muito próximas já pensava coisas próximas do grupo, e aí a partir desse momento que eu me inseri no grupo, eu acabo entrando numa que um autor chamado Peter McLaren fala, que é os parentes intelectuais. Então eu acabo encontrando meus parentes intelectuais no grupo de pesquisa, e a gente acaba produzindo muitas coisas. O grupo de pesquisa, né, ele existe, continua em atividade, mesmo, né, depois de 22 anos do grupo, 20 anos da participação. Hoje eu não sou tão ativo no grupo como eu já fui em anos anteriores,
porque os encontros são online e normalmente eu tô dando aula nesse horário, mas aí sempre fica gravado, né, o encontro, depois eu assisto, aí eu vejo, né, o que vai acontecendo, a gente troca ideia, produz artigos. E uma das coisas que é mais interessante nesse grupo de pesquisa são os relatos de prática dos professores. Então, esse é o mote de pesquisa. Então, eu, enquanto professor de educação física, produzi uma prática, e essa prática, ela é escrita a partir, né, do meu olhar de como foi feita a prática, e esse olhar, ele vem como um diálogo com os pressupostos teóricos que a gente vem estudando, e aí a gente coloca isso na plataforma que a gente tem, né, no site do grupo de pesquisas, e aí isso volta a ser instrumento de estudo posterior, não só nosso, mas de todas as pessoas que acabam tendo acesso. E isso vai dando, né? Acho que isso que você falou de visibilidade, né? Dentro do espaço, tanto da capoeira quanto da educação física. Então, trilhar esse caminho, né, na área de educação fez com que essa visibilidade, né? A galera gosta de forma, né? Não vou falar de como, mas te dá uma visibilidade dentro das coisas que você pensa. E aí, em 2010, eu entro na escola de aplicação, né? Eu faço um concurso lá na escola de aplicação da USP, e aí já são lá, sendo 16 anos que eu estou na escola de aplicação da USP. E isso tudo que eu falei de história, ele acaba entrando na prática também, porque a capoeira na escola de aplicação, hoje, ela é uma disciplina eletiva do ensino fundamental 2, ela é um tema presente no ensino médio da escola, e também é uma oficina que existe no Fundamental 1. Então, a criançada do primeiro ano do Fundamental até o terceiro do médio, ela tem a capoeira. E o interessante é que em outros momentos a capoeira também entra como um projeto. Então, tanto as crianças quanto as famílias, elas podem praticar capoeira lá não comum. É uma disciplina, mas ela pode praticar capoeira ali de forma mais ampla. E esse espaço que é outra frente de trabalho, que é o espaço 1730, que também é um espaço de centro de formação também, que aí no caso nem capoeira, mas a gente tem a ginástica natural um outro caminho. Já já eu falo da ginástica natural. E esse espaço acaba sendo um centro de formação onde, para além, né, da formação de professores de capoeira, de profissionais que já estão com capoeira, mas querem ampliar a formação, também de crianças e jovens que vêm para cá, começam a prática de capoeira e que futuramente vão se tornar profissionais de capoeira. Se tiver interesse, se não tiver interesse também, mas que se torne uma pessoa, como vários que já passaram por aqui, que vêm para cá, trazem os filhos, vêm com a família. Quando a gente tem roda ou tem alguma atividade, aparece aqui para dar um abraço, para trocar ideia. Então, de trazer essa positividade, né? Que é o que a gente vai chamar na capoeira de axé. Então, traz esse axé, essa energia positiva para agregar tanto de forma, muitas vezes, jogando capoeira, como jogando com a vida, sendo pessoas melhores, buscando trazer suas famílias, trazer as pessoas aqui para trazer, para sentir, né, a energia daqui, desse lugar que tá baseado nisso, né? Coisa boa, de gerar coisas boas e positivas na vida das pessoas. Ô, Ronaldo, você pegou praticamente a formação da Faculdade de Educação Física, né? Você fez a educação plena, que, como você falou, né? Como que você vê a educação física hoje e a educação física nos tempos de elite que você pegou bem? Cara, aí tem uma coisa bem legal, você falou. Quando, lá em 2001, 2002, mesmo com essa transição, eu lembro bem, eu não vou lembrar a carga horária, né? Se eu não me engano, a carga horária era mais de 3.600 horas. E se eu não me engano, meu diploma, meu diploma não, meu histórico, se eu não me engano, tá? Vou estar falando besteira, mas tem 4.900 alguma coisa, era muita carga para 4 anos. E assim, a gente tinha desde prática de ensino, a personal trainer, treinamento esportivo, fisiologia do exercício, biologia, anatomia, a gente tinha tudo
E pensando, né, aí fazendo uma reflexão, pensando na minha atuação na escola, a gente tinha poucas coisas, na maioria das vezes voltado para os esportes, né? A gente tinha handball, vôlei, é, futsal, futebol. Então a gente tinha práticas esportivas, mas eu entendo que era uma formação muito ampla para 4 anos. Né? Então, apesar de o curso chamar licenciatura plena, eu acredito que a gente sai da faculdade com várias demandas e precisar, e daí que eu vou para a especialização da educação física escolar. Porque eu gostei muito do campo escolar, mas eu achava que não era o suficiente ainda para eu atuar na escola. Mesmo já atuando na escola capoeira, eu achava que falta coisa. E aí eu acabei indo para a especialização, e aí foi bem interessante que abriu ainda mais o leque, até para a questão de pesquisa, tá? Só que, trabalhando já na área, vendo essas transformações, né, no ensino superior, a divisão, eu acredito que ajudou no aprofundamento dos cursos. Então, lá na escola de aplicação, a gente recebe muito estagiário da Faculdade de Educação Física, né? Da EFE. Então, a EFE, ela é uma escola de Educação Física e Esportes. Então, ela já tinha essa divisão, mesmo na licenciatura plena, né? Que é a galera que faz Educação Física e a galera que faz Esportes. E a galera que vem pra gente, ela é uma galera de licenciatura plena, né? Na verdade, de licenciatura, né? Então, ela já vem pra gente para atuar na escola. Eu percebo que a formação dessa galera, hoje, ela é bem mais consistente no aspecto escolar. Então, talvez se eu quisesse hoje, você está fazer um comparativo, né, do que foi a minha formação com a formação atual, se eu fizesse hoje, eu acredito que eu gostaria muito mais da escola do que lá atrás, quando eu fiz. Mas é uma coisa que a gente já conversou em outros momentos. Galera, o podcast é mais legal antes de começar, tá? Aí a gente conversa as coisas mais legais, mas não pode mostrar tudo. Isso aí não é legal mostrar. Mas a gente já chegou a falar sobre isso, né? De anacronismo. Então não tem como eu falar como seria o que era lá atrás para hoje, porque a gente não tinha a quantidade de conhecimentos que a gente tem hoje, tanto da área de graduação como da área de licenciatura, lá naquela época. E muito bom que esse caminho que foi percorrido, ele foi construído pelas pessoas, principalmente da minha geração. Então essa galera hoje de 40, 50 anos, foi a galera que foi que fez o seu mestrado, que fez o seu doutorado, que manteve pesquisa, desenvolveu artigo, que foram produzindo essa educação física que a galera acessa hoje. Né? Então, a minha geração, ela consumia a galera, né, até a galera que ainda é, hoje, referência na educação física, mas era a galera que estava bombando na minha geração, era a galera que hoje são as referências, né? Que a galera fala assim, nossa, né, a lenda da educação física, era a galera que a gente estudava com eles, era a galera que era referência. E hoje é bem interessante, que hoje eles são as lendas, né, a galera muito mais velha, tipo as referências, né, que todo mundo chega e fala, olha, o cara tá aqui. E hoje a gente foi a galera que foi trabalhando e, vamos dizer, os operários que ainda, né, continuam produzindo artigos, produzindo. Não que essa galera mais velha não continue produzindo, né? Eu posso falar até pelo grupo de pesquisa que eu faço parte. Mas é uma galera que, hoje, a minha geração é a galera que está ali mais atuante. Até porque muita gente, dessa galera que a gente admira, né? Já aposentou também, participa, né, da educação física, mas com uma possibilidade de distanciamento, né? Então, essa galera na minha época eram os professores das faculdades, né? Hoje a galera já está aposentada. E aí participa se quiser, escreve se quiser, né? Não tem a obrigatoriedade de... Porque quando a gente está na academia, e aí não estou falando na academia de treinamento, na academia pensando no espaço universitário,
existem algumas coisas que se espera da gente de produção acadêmica. Sim. Então, o professor universitário ele tem uma demanda de produção acadêmica, principalmente de universidade pública, que ele tem que atender. Então, a quantidade de artigos, quantidade de produções, de livros e tal. E a universidade, e aí eu estou falando já mais no espaço universitário, ela te cobra por isso porque existe uma avaliação externa que avalia a quantidade de produção que a universidade tem para ela ter o conceito dela e ser referendada a partir disso. E isso gera desde melhoria para a universidade, de aumento de verba, como de aumento de salário também dos professores. Então é o que eu estou falando, não dá para a gente ter um paralelo, né? Isso foi construído no processo, não dá para ter o paralelo de como seria, né, lá atrás e como seria hoje, mas que eu acho que uma coisa ela vai estar relacionada à outra, né? Ela vem sendo construída nesse processo. E esse processo, né, acredito que como é até hoje, né, pacifista, é feito por muitas mãos e muitas cabeças, né? A galera pensando muito, produzindo muito. Eu lembro uma coisa que eu acho que é bem interessante se pensar, numa discussão que se tinha na época, aí eu vou polêmica, trazer talvez uma polêmica aí vai o que cada um tem de visão de trabalho, mas eu vou trazer uma polêmica por exemplo, né? Alongar ou não alongar antes do exercício. Cara, isso aí a gente já tinha essa discussão lá em 2000, 2002. E hoje ainda não se faz essa discussão. Ninguém chega em lugar nenhum. Não se chega em lugar nenhum, e aí eu te falo porque não se chega, porque os estudos eles existem para isso, para produzir os conhecimentos. Então, para determinado grupo, pode ser super importante, para outro determinado grupo, pode não ser importante. Então, eu vou dar um exemplo. Minhas aulas na escola, eu não alongo antes de começar minhas aulas na escola, porque ela tem outro objetivo. Aí, dependendo do objetivo, aí fazendo paralelo com aqui no espaço, nas minhas aulas de capoeira, dependendo do objetivo da aula, eu vou fazer um trabalho de alongamento. Dependendo do objetivo, eu não vou fazer. Então, esses estudos eles vão sendo produzidos no decorrer, né, da nossa trajetória profissional para que a gente tenha como referência por que eu faço o que eu faço. E aí, eu acho que o comparativo que a gente pode fazer é que lá em 2001, 2002, 2003, 2004, a gente tem uma educação física onde já existiam alguns estudos que apontavam para alguns caminhos. E aí a minha geração, que eu acho que veio, né, são 22 anos de formado, hoje, 22 anos depois, continuam-se alguns temas e continuam-se outros estudos. Por exemplo, eu lembro uma coisa de academia, né, muito engraçado, que a galera falava lá da creatina. Tomar creatina, daí, pô, a creatina vai te matar, vai parar teu... você vai morrer por causa da creatina. E hoje os estudos já apontam que, assim, todas as pessoas acima de 40 anos, às vezes até 35, é importantíssimo ter uma ingestão a partir, né, de peso, cálculo de peso em gramas, para ingestão de creatina. Então, eu acho que o comparativo eu acredito que pode ser o aprofundamento dos estudos que a gente teve nesse processo, né? Em 22 anos, que são 22 anos, né? Meu filho não tem 22 anos, meu filho tem 15, não, tem 16 ou 17. Mas assim, 22 anos é uma trajetória muito longa, né? E aí eu falo da minha formação, né? Imagina quanto tempo a galera já vem aí fazendo estudos da educação física. E quando a educação física em 96 ela é reconhecida como profissão, aí vem o lado positivo, né? Que eu faço pontos positivos, mas eu tenho minhas críticas aí ao Conselho Federal de Educação Física e ao Conselho Regional. Mas se tem um ponto positivo, é isso de dar uma visibilidade como profissão. Então, as pessoas reconhecem o profissional de educação física como um profissional de educação física. E eu acho que esses 22 anos, falando da minha trajetória, vem trazendo uma produção de conhecimento muito maior. E aí a gente tem N coisas, fatores para isso, né? A gente tem desde das mídias sociais, a internet ela ganha mais amplitude, aí você tem as mídias das redes, né? Como
A gente tem lá no seu Google, tem o MSN, depois tem o Orkut, depois vem Facebook, Instagram, TikTok. E hoje, então a gente tem um repertório muito grande de informações que ainda, eu acho que é um outro momento, que aí é para a geração de vocês de agora, hein? De produzir o conhecimento para isso. Então, tem muita coisa, tem muita bagunça, tem muita coisa que ainda é feito por influenciadores que não tem informação, que não conhecem, né? Então, tem um cara que eu sigo no Instagram, que é muito legal, que tipo, ele expõe mesmo os influenciadores. Ele tá tendo alguns problemas jurídicos por conta disso, mas eu acho bem legal. Que aí o cara fala, um exemplo, aí o cara fala assim, olha... Não, não é esse cara não. Mas eles põem os caras no sentido assim, o fulano apresenta assim, olha, se você fizer isso, fizer esse exercício, fizer aquilo, você vai ter esse shape. Aí o cara fala, não vai, porque você tem que tomar bomba, porque ele só tem esse shape porque ele toma bomba. Então eles põem as pessoas mesmo, desde os caras, os nano-influenciadores, micro-influenciadores, até os influenciadores famosão aí, que você não vai chegar nesse corpo se você não tomar bomba. E o cara fica te iludindo, vendendo tal suplemento, pesando tal coisa, tal, não, é bomba. Então é bem interessante a gente pensar que também existem outros influenciadores hoje que eles trazem de uma forma bem interessante, que tem um outro cara que eu cito também que é bem legal, que ele brinca com o organismo. Então ele vai brincando assim, por exemplo. Se você ingere tal coisa, daí ele coloca lá ele como personagem, se ele fosse o metabolismo, se o outro fosse o rim, se o outro fosse o coração, o glóbulos vermelhos, aí ele vai fazendo essa brincadeira do que vai acontecendo. Então, eu acredito que a geração de vocês é a geração que vem com essa forma mais de infotreinamento, que a gente chama nas mídias sociais, que vai trazer uma coisa mais de entretenimento, mas a informação ali que vai dar uma informação importante. E aí, essa galera de influenciador aí que fala um monte de bosta aí, que fala que se você comer. Não, tá, a moda é a água com sal, né? Se você tomar água com sal, que vai ficar. Você vai se fuder, você tomar, vai encher seu corpo de sódio aí, você vai se fuder, você toma muito sódio aí, mas a ideia é essa, né? Você tirar esses influenciadores de cena e você, da educação física de agora, estudar e trazer uma forma, né, mais popular nas mídias, né, nas redes sociais. Né? Pode ser até entre ligas também, ó, trazer o conhecimento para cá e fazer com que as pessoas tenham uma formação mais ampla. Eu acho que a diferença muito grande é essa. Que lá em 2001, 2004, que foi na informação, a quantidade de informação não corria tanto como corre hoje. Então hoje a gente tem uma quantidade de informação, já é muito fácil você acessar artigo. Mas você não precisa sentar na biblioteca lá da faculdade, pesquisar revista por revista, onde que está. Hoje é muito fácil. Hoje você tem plataformas e plataformas que você já acessa os artigos, então você consegue. Não fala inglês. Caramba, você pode botar lá no tradutor, o tradutor já traduz o artigo para você. Então, desculpa para estudar, não tem, ó. Fala, não consigo, não tem desculpa. Né? Então, dá para ter muita informação, dá para chegar em muito conhecimento. Acho